Olá, sejam bem-vindos ao curso básico de programação em C. Hoje, nessa aula inaugural, nós vamos falar sobre a apresentação do curso, a relação entre computadores e máquina de Turing, os algoritmos e alguns exercícios. Sim, são exercícios simples para treinarmos um pouquinho o algoritmo. Bom, vamos lá. A introdução do curso se baseia aqui basicamente nessa estrutura, onde estamos agora na aula 1, que é a introdução ao C, algoritmos, binários e hexadecimal. Temos aqui na aula 2 o ambiente de desenvolvimento que nós vamos utilizar. É apenas uma recomendação. Você pode utilizar o ambiente de desenvolvimento que você quiser. Por exemplo, nessa aula, creio que a maioria das pessoas interessadas estarão utilizando o Windows. Eu estarei dando um exemplo de um ambiente de desenvolvimento para o Windows, mas particularmente eu utilizo Linux, então também falarei sobre o desenvolvimento no Linux. Vamos falar sobre a estrutura básica de um programa em C, operadores de tipagem de dados, variáveis, vetores, matrizes, constantes, condicionais, repetições, funções, parâmetros, ponteiros, estruturas, filas e pilhas e, por fim, manipulação de arquivo. Cada aula será ministrada separadamente e eu organizei de maneira com que para a aula 4, que seria operadores de página de dados, você vai utilizar o conhecimento também previsto na aula 3. Na aula 5, você precisa saber da aula 4 e da aula 3. Então, nós vamos por partes aprendendo devagarinho a programação em C. Um pouquinho da máquina de Turing, que é esse dispositivo que só existe na imaginação, na teoria. Ele não é um dispositivo, uma máquina que realmente existe. Ela foi concebido pelo matemático britânico Alan Turing. E é basicamente o funcionamento dos computadores. Então, vamos detalhar aqui um pouquinho. A máquina de Turing, ela tem essa fita que teoricamente é infinita. Tem as células e uma é adjacente à outra, ou seja, uma na frente da outra. E cada célula tem um símbolo. E o alfabeto contém, esse símbolo está no alfabeto, o alfabeto contém um símbolo especial em branco e mais símbolos adicionais. Então, essa fita pode ser, ela, como eu disse, ela é infinita, então ela é infinita para a esquerda e para a direita, e ela pode se movimentar. E cada instrução, que é uma tradução, uma tabela, que existe uma tabela com uma tradução do que cada símbolo significa, qual operação a máquina de Turing deve fazer, que é essa tabela de ação. Temos também esse cabeçote de leitura que lê cada símbolo. Temos um registrador de estado, que é o que armazena o estado em que a máquina está. Basicamente isso é o funcionamento dos computadores. E os nossos computadores atuais? Aqui já vamos falar um pouquinho de uma implementação real. Então, hoje nós temos computadores e nós vamos trabalhar nesse curso basicamente lidando com a arquitetura x86 e x86-64. Nossa, o que é isso? Nossos computadores de mesa, nossos notebooks, esses dispositivos utilizam essa arquitetura. E podemos ver aqui na foto desmontagem, porque o computador ele é digital. Nós vamos ver um pouco à frente o que significa isso. Então, ele segue um código binário, que são as instruções, e
assim como na máquina de Turing, esses códigos mudam o estado do processador do nosso computador. Então, assim como a máquina de Turing, nós temos a memória, que seria aquela fita grandona com várias células. Então, a partir do momento que nós ligamos o computador, o processador começa a executar código num local fixo, que é a BIOS, ou nos computadores mais modernos, a UEFI, que é um programa que faz seus testes básicos, ele conta a memória, ele faz um teste, vamos falar, de sanidade do computador, para ver se tudo está ok para iniciar o funcionamento. E ele contém as instruções para o carregamento do sistema operacional, que seria o Windows, o Linux, o macOS, no caso dos computadores da Apple. Lembrando que são os computadores, sejam os iMacs ou os MacBooks, os iPads, iPhones, o relógio lá, o Apple Watch, são arquiteturas diferentes, funcionamento um pouco distinto. Então, a partir desse programa, tem as instruções de carregamento do sistema operacional, e quando o sistema operacional é carregado, ele tem o controle da máquina. Então, aqui nós temos na direita uma desmontagem desse código, que é a tradução desse código binário para algumas palavras representando cada instrução que nós damos para o processador. Então, aqui temos o push, EBP, o mov, EBP, SP. Isso tudo são instruções, são as instruções que o programa faz com que nós tenhamos um resultado, que é o que aparece na tela, o que toca no som, a entrada de dados pelo teclado, o mouse. Tudo são instruções que são dadas para o processador a fim de solução de algum problema. Então, qual que é a relevância disso tudo para o curso? Bom, porque a linguagem de programação C é uma linguagem que você está perto do hardware. O hardware é aquilo que você chuta e o software é aquilo que você xinga. Tem essa piada, né? Que o hardware é o computador em si, a peça física que você consegue tocar, que é palpável. O software não é palpável. O software só existe dentro do computador. Ele é a manifestação desse código que está no computador. E o C trabalha ali bem próximo do hardware. O compilador de C, ele traduz o que você escreve na linguagem de programação C para esse código binário. Ele faz esse binário. Ele passa. Nós temos vamos falar. Não entenda isso como um conhecimento técnico. É só um exemplo de ilustração. Aquele código que nós acabamos de ver com as instruções e tudo mais, o C, o compilador, ele pega aquilo que nós escrevemos e monta essas instruções numa sequência que levem ao funcionamento do programa. O processador trabalha aquilo que nós queremos que o processador faça. Então, ele vai lá e faz isso e faz esse binário que o processador em si vai ler e entender o que é para ser feito. Então, por isso que nós temos que entender o basicão do funcionamento do computador. E agora vamos falar um pouquinho sobre os algoritmos. O que são os algoritmos? Nós podemos aqui, ter um exemplo, a sequência lógica de como um programa deve funcionar. São o passo a passo, os procedimentos. Como, por exemplo, um exemplo de como fazer o café. Suponhamos que nós somos o processador e vamos executar o programa fazer café. Então, nós vamos seguir o passo a passo, que é uma caneca aquecer 1 litro de água até 97 graus. Não é muito bom que você ferva a água que você vai passar o café. Vamos lá, 97 graus. Nós colocamos o filtro de papel no suporte ou o coador para quem prefere.
Aí nós colocamos o suporte em cima da garrafa térmica, colocamos o grão de café no moedor. Para quem usa o pó de café, esse passo não faz sentido, não há necessidade. E nós vamos moer o grão de café. E depois nós vamos despejar o pó de café no filtro e despejar a água no filtro, aguardar que a água passe pelo filtro e retirar o suporte com o filtro. E nós temos nosso café. Então, o nosso problema de nós precisamos de café é solucionado seguindo esse passo. E nós podemos ver que esses passos são uma receita. Então, o programa nada mais é do que uma receita do que o processador deve fazer do que o computador precisa fazer para solucionar aquele seu problema. Então, nós podemos perceber também que aqui nós temos um nível de abstração. Pode ser variável. Eu poderia detalhar esse processo de colocar 1 litro de água na caneca? Sim, poderia detalhar mais. Poderia ter detalhado menos esse processo de como fazer um café? Sim, poderia. Poderia ter resumido ferve a água, joga no filtro com o café e está pronto. Poderíamos ter detalhado mais? Sim, poderíamos falar, abra a torneira da sua água filtrada. Espere até que atinja a marca de 1 litro. Enfim. Então eu quero dizer com isso aqui, no algoritmo, nós temos níveis. Seja no nível 0, nós temos a coisa explicada de uma maneira mais geral. E podemos aumentar esses detalhes, especificar mais em níveis adicionais. No nível 1, por exemplo, nós podemos definir o que é esse colocar o filtro de papel no suporte. E para isso, nós podemos tanto utilizar aqui um fluxograma. Nós podemos utilizar o pseudocódigo, mas eu acho que o pseudocódigo vai ficar um pouco complicado, assim, de nós entendermos a princípio com o funcionamento. Creio que o fluxograma vai atender melhor o nosso passo a passo. Então vamos lá, eu vou agora mostrar utilizando um programa chamado Dia. Eu fiz aqui um fluxograma definindo um pouco melhor a parte de moer o grão de café. Ela não está assim um detalhamento incrível, mas serve para ilustrar o que é um fluxograma. Então, vamos aqui para o dia. E então, vamos aqui, nós temos aqui, ó, moer o grão de café. É um processo, o moedor está lá trabalhando. Aí nós temos aqui uma decisão, que é o grão está moído o suficiente, porque tem pessoas que gostam do grão em um pó mais fino ou um pó mais grosso. É preferência. Então, se está de acordo com a nossa preferência, se sim, nós continuamos o preparo do café. Se não, nós voltamos a moer o grão de café. Aqui um diagrama só para ilustrar o que é um fluxograma. Ele não representa, não fiz todo o processo, é só para demonstrar alguns itens. E vamos voltar aqui para o nosso slide. Então, na programação, um fluxograma pode ajudar bastante, porque nós vamos definir ali o funcionamento de maneira básica do programa, o que nós precisamos de fazer para atingir tal objetivo. É como a planta de uma casa. Nós não compramos lá um terreno e botamos os alicerces lá, começamos a subir paredes sem ter uma planta. Então, fazer um fluxograma é o básico dessa planta para que nós tenhamos no final uma implementação mais tranquila. E nós vamos aqui para os símbolos que utilizamos nesse fluxograma, exemplo aqui. Nós temos a seta, que ela indica a direção do fluxo do processo. Ela indica para onde vamos a seguir depois desse processo. Qual é o próximo passo?
Temos o quadradinho ali, o retângulo, que é um processo, ele indica uma etapa, um procedimento. No caso do diagrama lá que eu ilustrei agora, o moer café é um processo. E em seguida nós temos uma decisão que indica, de fato, uma decisão. Ela indica o que nós temos que decidir para tomar um certo caminho, esse certo fluxo. Então nós podemos ver que lá temos a decisão de que se o café está, o grão está moído o suficiente, se nós queremos que moa mais, nós retornamos ao processo de moer o café. Se não, nós continuamos com o preparo. E nós temos, não sei se vocês observaram no dia, eu vou voltar aqui a tela no dia para. Nós temos aqui, ó, o fluxograma, nós temos vários símbolos, que é aqui, ó, operação do processo, que é o que eu descrevi. Temos um de entrada e saída, aqui nós temos a decisão, aqui um conector. Cada um tem sua função. E aqui eu não vou entrar em detalhes, mas você pode, caso seja interesse seu, entender um fluxograma e os símbolos, estudar sobre isso, mas aqui eu estou só apresentando o básico para que você consiga seguir o nosso curso. Então voltamos aqui, temos aqui esse site com, caso você tenha interesse, com significado e creio que também tem os exemplos. Bom, sistema binário. O que é o sistema binário? Por que utilizamos ele? O sistema binário. Logo no início dos computadores, aqueles computadores que ocupavam uma sala inteira, tínhamos computadores analógicos, ou seja, eles trabalhavam com uma variação de sinal, infinitas variações. O sinal analógico ele tem infinitas variações. Podemos dar um exemplo bem simples. O que nós temos na tomada nós temos um sinal. Sim, na tomada elétrica é um sinal. Podemos interpretar. Tem um sinal, uma forma, sinal que faz a função do seno. Não sei se você lembra na matemática, o seno que faz aquela curvinha, depois sobe, desce. E esse seno, a frequência dessa alternância no sinal é 60 Hz, ou seja, 60 vezes por segundo. E a intensidade, o tamanho desse sinal é o que nós chamamos de voltagem. Tomada pode ser 110 ou 220. Então isso é um sinal analógico. Ele tem, nessa função do seno, a voltagem ela não é 110 todo o tempo. Ela é 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 110. Aí depois ela começa a cair. Enfim. Fica alternando. É um sinal analógico. Já nos computadores modernos, nós utilizamos, para simplificar, para ser mais eficiente, os sinais digitais, que é o que nós temos aqui na TV hoje em dia, que houve essa migração recentemente. TV analógica não tem mais, só sinal digital. Esse sinal digital é 1 e 0, é o ligado e desligado. Então ele só existe nesses dois tipos. Ou ele é ligado ou desligado, ou ele é 1 ou 0, ou ele é verdadeiro ou ele é falso. É essa dicotomia. Portanto, binário. E esse sistema binário serve para isso, para nós representarmos isso. Então, a representação para decimal nós fazemos na potência de 2, sendo que a cada dígito do binário se sobe um dígito no expoente. Por exemplo, o número 1 em binário é 1. Significa 1 em decimal. Por quê? Ou é ligado ou desligado. O primeiro ou é 0 ou é 1. Agora, e o número 10? Em decimal, representado em binário. É 10, 10. Por quê? Nós temos o 2 elevado a 0, que é 1. 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 2 igual a 4. 2 elevado a 3 é 8.
Então, nós temos que pegar esse número decimal e ir subtraindo essas partezinhas até que chegamos para chegar a zero. Por exemplo, o número 10, o 2 elevado a zero, tá, é o 1, mas nós sempre começamos da maior potência para a menor. Portanto, nós temos aqui, ó, 2 elevado a 3, que é o 8. Sim, nós vamos utilizar. Então, nós multiplicamos por 1. Então, esse daí está ligado. Mais o 2 elevado a 2, que nós temos aqui. 2 elevado a 2 é igual a 4, que é o 2 vezes 2. Se nós pegarmos o 4 e o 8, se somarmos vai dar mais do que 10. Ou nós podemos fazer o caminho de 10 menos 8, que é o 2 a terceira, vai sobrar 2. Aonde que o 4 vai se encaixar nisso? Não se encaixa. Vai ficar menos 2. Então, o zero aqui multiplicado por zero, porque nós não vamos utilizar isso. O 2 elevado a 1. Sim, é 2. 2 vezes. Não tem vez, porque é o 2 elevado a 1. É o 2, simplesmente. Então, nós vamos utilizar, porque o 8 mais 2 dá o 10. E agora aqui o 2 elevado a 0 é 1. Nós temos aqui, ó, 2 elevado a 0 é 1. Mas se nós pegarmos e subtrairmos, vai dar 11. Então, não vamos utilizar. Portanto, o 2 elevado à terceira, utilizamos, é 1. O 2 elevado à segunda, não utilizamos. O 2 elevado à primeira, utilizamos. E o 2 elevado a 0, não utilizamos. Portanto, 1, 0, 1, 0. Então, para representar o número 10 em binário, é o 1, 0, 1, 0. Se fosse o número 11, seria 1, 0, 1, 1. Acho que dá para ficar claro que aí esse 1 aqui, ó, essa representação de 1, nós ligaríamos ela, seria ligado, seria verdadeiro, seria 1 aqui. É um pouco confuso, mas nós precisamos de entender basicamente como funciona um sistema binário, porque no final das contas tudo no computador é binário. Na parte mais baixa, o processador só entende ligado e desligado. O processador nada mais é do que uma sequência de componentes eletrônicos que ligam e desligam certas partes do sinal para se ter um resultado final. Então, por exemplo, nós temos hoje os processadores de 64 bits. Instala para mim o Windows 64 bits. Então, sabendo que 1 bit, que é a unidade mínima do binário, ou ele é 0 ou ele é 1. Então, isso significa que processadores de 64 bits operam com uma palavra, que é uma unidade de medida, de 64 bits. Então, como no sistema decimal nós temos as dezenas, as centenas, os milhares, no sistema binário no computador nós temos o bit, o nibble, que é 4 bits, o byte, que é 8 bits, o word, que são 16 bits ou 2 bytes, o double word, que é 4 bytes ou 32 bits, e o quad word, que é 8 bytes ou 64 bits. Ou seja, em cada processador de 64 bits, trabalhando no modo de 64 bits, ele consegue pegar em seus registradores e armazenar 64 bits de uma vez. Então, isso tem uma relevância porque, vamos lá, num bit, qual que é o valor máximo que nós conseguimos representar lá? Naquele cálculo de binário. Se nós pudéssemos utilizar somente um bit em binário. Lembrando que o 10 utilizam 4 bits, que é o 1010, são 4 bits. Então aqui, ó, para 1 bit, nós temos o 1, aqui eu fiz a sequência. Eu vou utilizar aqui a calculadora, colocar ela em modo de programação, para dar uma ilustrada no que eu me refiro. Bom, vamos lá.
para deixarmos com 1 bit. 1 é o valor máximo. Agora, se o valor máximo para um nibble, vamos aqui, é 15, mas lá no slide eu coloquei 16, porque são 16 variações que nós conseguimos. Porque o 0 é uma variação também. Então vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o 15, nós temos 16 variações de número. Aqui só para ilustrar, ó, o 1, 0, 1, 0 é o número 10. Agora, em 1 byte, que são 8 bits, vamos lá. Vamos definir aqui. Temos o 255. Lá no slide está o 256, porque são 256 variações, porque o 0 também conta como uma variação. Então vamos lá, agora vamos fazer 2 bytes, que é um word. Não é aquele processador de texto. 65535. E por assim, acho que deu para ilustrar bem o que nós temos aqui. O que eu quis dizer. Aqui no caso era para ser 65536, porque são 665.536 variações. Enfim. Isso é importante para saber como são os tipos de dados que nós vamos estudar naquela aula a seguir, que eu mostrei no início dessa aula, quando eu mostrei a estrutura do curso. Os tipos de dados nós precisamos saber porque eles ocupam determinado espaço em memória, eles têm determinado tamanho. E muitos dos problemas de bug em programa, em falhas, acontece por causa do bendito binário. Bendito saber o que cada dado consegue armazenar em bits. Aqui eu dei um exemplo na calculadora do Windows, mas também na calculadora que você pode instalar no Linux. Você tem esse modo programador que permite você fazer a conversão e visualizar o binário a partir dos decimais. Então, por isso que eu disse que não é necessário então saber como converter do binário para decimal. E nós temos aqui também o sistema hexadecimal. Ele é bem parecido com o nosso sistema decimal, só que se nós tivéssemos... nas nossas mãos nós temos 10 dedos, exceto o Lula. O Lula tem 9, mas normalmente uma pessoa tem 10 dedos, por padrão. Salvo exceções. Mas temos lá 10 dedos. Por isso nós utilizamos o sistema decimal. É fácil de calcular com a mão, com nossos dedos. Se nós tivéssemos 15 dedos no total, provavelmente nós utilizaríamos o sistema hexadecimal. Que ele até o número 9 funciona basicamente igual o nosso sistema decimal. Vamos lá, aqui é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas para representar o 10, que seria decimal, nós utilizamos o A, o 11, B, 12, C, por assim vai até o 15. E por que isso é utilizado no computador? Você lembra que 1 byte são quantos? Vamos voltar aqui, ó, do byte. São 8 bits. Se nós tivermos 2 bytes, são 16 bits, ou seja, números de 0 a 15. E olha que nós temos aqui no hexadecimal: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, então, acho que ficou claro a facilidade que no binário nós teríamos que ter aquela coisa gigante, que número, aquela representação de bits muito grande. Então, podemos utilizar o sistema hexadecimal para converter. E nós temos aqui, ó, vamos ver, ó, na calculadora. Deixa eu voltar a calculadora. Nós podemos ver que aqui na calculadora nos é um pouco diferente. Nós podemos ver que aqui, ó, nós temos
uma representação em hexadecimal, que é o FFFF, que são, ó, temos 1 byte, 2 bytes. Vamos zerar aqui. O F. Temos FF, FFF. Então, se nós temos aqui, vamos apagar tudo e colocar um 9 mais 1 é 10. Aqui estamos mostrando em decimal. Vamos dar para a base hexadecimal. É o A. Nós podemos ver que aqui em binário, ó, a letra A representa um nibble. Correção que eu falei errado no começo, desculpe. Cada nibble é representado por um dígito do hexadecimal. Então, 1 byte são 2 dígitos hexadecimal. Então, nós temos aqui, vamos por um 255. Perdão. Vamos colocar em decimal 255 e converter para hexadecimal. Converter aqui para hexadecimal. Temos o FF. Então aqui nós temos 1 byte. Então, em vez de representar 8 com 8 dígitos, um número binário, nós podemos representar utilizando o hexadecimal. E nós podemos fazer isso com o C. Nós podemos utilizar esses números e nós vamos ver isso mais para frente. Então, eu falei errado ali no comecinho. Cada dígito do hexadecimal pode representar 4 bits. Que é aqui o exemplo que eu dei na calculadora. Em vez de representar um número binário que seria composto de 8 dígitos, vamos representar com FF. E por isso nós terminamos a nossa aula de hoje e deixo aqui os exercícios. Desenvolva um fluxograma de apenas um nível, que é um basicão. Escrever no processo de lavar um carro, só para você exercitar, fazer um fluxograma. Depois, nós vamos aqui ao segundo exercício. Desenvolva um fluxograma descrevendo o processo de escovar os dentes, basicão, processo geral, e um nível detalhado do processo de preparação da escova de dente. Na hora que você vai preparar a escova de dente para fazer a escovação, você tem um processo. Então eu quero que nesse processo você crie no mesmo fluxograma, você faz lá um processo separado, detalhando como você prepara a escova de dente para sua utilização. E no 3 aqui, converte os números em binário. Você pode tentar fazer na mão, pode usar a calculadora. É só para você, tem dois objetivos. Ou você aprende a utilizar a calculadora do Windows ou do Linux para fazer essa conversão de decimal para binário, ou você treina a fazer manualmente. Fique à vontade para escolher como você quer fazer, mas treina com esses números aqui e converta os números do exercício anterior, são o 255, 255, 127, 23, 56 em hexadecimal. Aqui eu estou dando um exemplo de que você pode utilizar a calculadora do Windows, porque o objetivo aqui não é te ensinar a matemática, e sim você conseguir entender o suficiente desses conceitos para utilizar na próxima aula. Então, desde já eu agradeço a visualização, peço perdão por esse vídeo muito longo, de quase 40 minutos, mas eu tentei passar o mais rápido possível para caber em um tempo plausível de uma aula. Muito obrigado e até a próxima aula.